Nossa palavra é: o resgatador virá. Não sei como, não sei quando, nem quem ele vai usar, nem quem vai ser, mas nós sabemos que ele virá. E eu quero falar hoje sobre, dentro desse tema, quero usar o Salmo 107. Salmo 107 é um salmo muito interessante, muito rico. E ele começa, depois você vai poder ler esse salmo inteirinho, mas eu quero pegar algumas frases. Ele começa assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os resgatados do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e os congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Olha aqui. Andaram errantes pelos desertos, por caminhos ermos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os resgatou das suas tribulações. Aqui, quando a Bíblia usa a palavra livrou no português, no original é resgatou. Tá? Então, aqui está falando, Ele nos resgatou. Então, várias palavras que são usadas no português como livramento é resgate. Então, Ele nos resgatou, aí diz, verso 8, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos do homem, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. E agora chegou onde eu quero chegar. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os resgatou das suas tribulações. Agora, o nosso versículo de hoje é Salmo 107, 20. Enviou-lhes a sua palavra e os curou. E os resgatou do que lhes era mortal. Olha que coisa interessante. Enviou-lhes a sua palavra e os curou, e os sarou, e os resgatou daquilo que era mortal. Interessante demais esse versículo, né? Naquele tempo, né, no Velho Testamento, Deus precisava livrar o povo de guerra, de fome, né, de inimigos, de exércitos. Nesse tempo agora, no tempo da nova aliança, Deus precisa levar o povo das dores, das aflições, das tristezas. Então, olha que coisa interessante. Existem coisas que são mortais na vida de um ser humano. Existem coisas que você não pode se dar ao luxo de permitir que elas fiquem na sua vida, porque elas vão te matar. Não vão te matar fisicamente, mas vão te matar emocionalmente. Então, a palavra Ele enviou a sua palavra e os curou. E livrou-os daquilo que era mortal. Então, tem coisas que roubam a força do ser humano, entristecem o ser humano, e nós sabemos que vivemos hoje numa sociedade de sofrimento, de dor, de rejeição, de tristeza. Existem milhares de pessoas hoje no mundo vivendo com grandes problemas emocionais, com grandes dores, com grandes aflições. E nós precisamos contar para eles que existe um remédio. Um Deus que cura, um Deus que sara, um Deus que envia a sua palavra para nos livrar daquilo que poderia nos matar. E é interessante nós prestarmos atenção que, numa coisa, é interessante demais isso, nós não fomos criados para este mundo. Sabe por quê? Porque nós somos muito sensíveis. Nós fomos criados para um outro mundo. Por isso que a gente não se conforma com as situações que nós vivemos. Nós estamos fora do nosso mundo. Nós fomos criados para o Éden, nós fomos criados para um mundo de paz, de tranquilidade, de presença de Deus, de unção, de harmonia. Nós não fomos criados para esse mundo.
Então, o nosso psiquismo, a nossa alma não suporta certas coisas. Nós não fomos criados para viver sobrecarregados. Hoje, no Brasil, 30% dos trabalhadores brasileiros estão sofrendo de burnout. Burnout é um nível de estresse que acaba com toda a energia da pessoa, a pessoa não consegue mais trabalhar. Sabe por quê? Existem coisas que fazem mal e que as pessoas não tomam providência. Por isso que Mateus 11 diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos... Então, gente, a nossa experiência com Deus, o nosso andar com Deus, é algo tão fantástico, tão maravilhoso, que de vez em quando nós esquecemos da onde Deus nos tirou. E foi muito a propósito, né, o testemunho da Sandra, a gente conhece a Sandra desde muito tempo. E deixa eu falar uma coisa para você. O projeto de Deus para a nossa vida é o projeto de uma vida inteira. Você precisa entender isso. Muitas pessoas vão para a igreja, têm uma experiência espiritual e elas pensam que aquilo encerrou. Não, apenas começou. Deus tem um propósito de uma vida inteira para você. Amém? Uma vida inteira. Até o último dia da sua vida, Deus vai estar trabalhando, curando, restaurando, te levantando. É um projeto de vida. E o projeto de restauração de Deus é gradativo. Por isso que a Bíblia diz, até que todos cheguemos à maturidade. E o apóstolo Paulo morreu dizendo, não digo que eu alcancei, mas eu continuo caminhando para o alvo. Ou seja, Deus nunca vai parar de nos curar, de mudar a nossa mente, de trabalhar em nós. Então, quando a Bíblia fala assim, eu que sei os planos que tenho a seu respeito. Planos de te dar um futuro. Então, quando Deus começa a trabalhar na vida de uma pessoa, Ele está vislumbrando um futuro. Um lugar onde Ele quer te levar a um lugar de maturidade. Um lugar de crescimento. É muito triste ver pessoas que começam a vida cristã, que nascem de novo, que têm uma experiência espiritual e que param no meio do caminho, que ficam errantes pelo mundo, como esse salmo fala, errantes sem encontrar lugar de descanso. Quando Deus te encontra e te coloca num lugar, numa igreja, Ele tem um propósito, um projeto de te fazer amadurecer. E sabe o que mais? Ir limpando a sua vida, tirar tudo que te faz mal. É isso que Deus vai fazendo. Deus vai limpando, vai tirando, vai restaurando você. Então, esse é um salmo que fala muito comigo. Ele diz assim... Deus enviou a sua palavra e os curou. E os livrou de tudo que lhes era mortal. Tá? Deixa eu te falar. Você não pode se dar ao luxo de ter certas situações na sua vida não resolvidas, porque elas vão cobrar um preço. E a Bíblia tem remédio para todas as aflições e situações da nossa vida. Se você tiver problemas e não resolver esses problemas, eles vão se acumulando na sua vida e em algum momento eles vão aparecer em forma de doença, em forma de depressão, em forma de ansiedade, mas graças a Deus pela sua palavra, porque Ele diz assim, enviou a sua palavra e os curou, e os livrou, você pode dizer amém? De tudo que faz mal, de tudo que é mortal. Tem certas coisas na nossa vida que são mortais. Nós não podemos nos dar ao luxo de deixá-las crescer e florescer na nossa vida. E aqui diz assim, enviou a sua palavra e os curou. Tem um estudo recente de uma universidade dizendo o seguinte, que as histórias e a leitura é um processo terapêutico. Quando você lê, você é curado,
A ciência, mais uma vez, comprovando a palavra de Deus. Quando você lê histórias, as histórias estão entrando no seu inconsciente e processando as dores. Sabe por que a gente conta história infantil para criança? Às vezes eu ficava pensando assim, por que a gente conta a história de lobo mau para criança? Para ensinar que o medo existe. Por que a gente conta a história para a criança de que a mãe morreu? Eu lembro que eu estava contando para a Ruth a história do Bambi, e a mãe dele morre. E ela começou a chorar, desesperadamente, pequenininha, chorando. Mas ela tinha que saber que existe morte. Então, olha que coisa interessante, as histórias, deixa eu te falar, as histórias da Bíblia são curativas. Deixa eu te falar uma coisa, leia a Bíblia agora com essa perspectiva. A Bíblia é remédio. Quando você lê, olha, imagina, eles estão dizendo, se você lê romances, se você lê qualquer coisa, contando uma história, um romance, você está sendo terapeutizado. Agora imagina você ler a palavra. Então deixa eu te falar uma coisa. Enviou a sua palavra e os curou. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo essa manhã abra seu entendimento, nos dê uma visão muito mais profunda do poder da palavra de Deus na nossa vida. Nós estamos começando 2022, se aproxime da palavra de Deus esse ano, pensando assim, meu remédio está aqui. Deixa eu te falar, muitas vezes você vai ler, você nem vai ter muito entendimento do que está acontecendo. Mas ela está atuando lá no seu inconsciente, lá na sua alma, lá no profundo do seu coração. Você sabe por que Jesus falou por parábolas? Por que Jesus contou histórias? Por que Jesus não falava diretamente certas coisas? Sabe por quê? Porque quando você escuta algo só do ponto de vista racional, não toca seu coração. Sabe quando toca seu coração? Quando conta a história. Que sabedoria! Então, a ciência hoje comprova que contar histórias é muito mais terapêutico do que você ler um texto racional. Então, Jesus contou histórias. Histórias que entram na sua vida e atuam e vão te curando. Deixa eu te falar, a Bíblia diz que a palavra é como água que vai lavando, vai lavando, vai lavando a sua alma. Provérbios 4, 22 diz assim, porque são vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Outra versão diz assim, quem encontra essas palavras vive de verdade, e elas são saudáveis para o seu corpo e para a sua alma. Amém. Então, Deus nos resgata de aflições, de dores, Deus nos resgata da nossa história. Eu estava orando, preparando essa palavra e estava pensando, gente, o que Deus fez na minha vida? Quando a gente faz aniversário, a gente pensa muito, né? E eu falei, gente, que privilégio chegar nesse tempo, nessa idade, com uma vida tão rica, tão cheia de propósito. Sabe por quê? Porque Deus me encontrou lá atrás, na minha juventude, cheia de problemas, cheia de dores, cheia de aflições. Aqui fala assim, eles tinham aflições, eles tinham fome, eles tinham sede. Deixa eu te falar, as pessoas hoje estão sedentas de amor, sedentas, as pessoas estão feridas pela rejeição. Quando você encontra com Deus, Ele começa a tirar, a curar, Ele começa a remover as suas dores, amém? Amém? Muitos de vocês que estão aqui, que já têm uma longa jornada conosco, sabem disso, como você chegou e como você está hoje. Você não é a mesma pessoa, amém? Você foi transformado pela palavra. Então, existem algumas coisas que são mortais para o ser humano e que Deus vai, na sua palavra, né, no seu ensino, tirando da nossa mente. A primeira coisa que é mortal para um ser humano, sabe qual é? Tentar agradar a Deus. Uma das coisas que você mais vai ver é as pessoas fazendo, né, sacrifícios, esforço, nossa, e tentando, a ilusão de que podem agradar a Deus sendo bonzinhos. Deixa eu te dar uma notícia, não existe essa possibilidade. Não tem como
Uma pessoa agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus através de Jesus Cristo. Nós temos acesso à presença de Deus, porque Ele resolveu esse problema, amém? Muitas pessoas, nós encontramos pessoas adultas hoje que ouviram na infância assim, Deus tá olhando, cuidado com o que você faz. Se você não for bonzinho, Deus vai te castigar. Muitos pais, assim, inadvertidamente, usam Deus para dar limite para os filhos. Não faça isso. Usa a sua autoridade. Porque muitos adultos hoje vivem numa angústia, numa tentativa inútil. Eu não vou à igreja hoje, essa semana eu não fui tão bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Deixa eu te falar uma coisa, existe um remédio poderoso. Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar, pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer a graça de Deus para o mundo, ele veio trazer um remédio. A graça de Deus é um remédio para a tentativa inútil de chegar a Deus através das obras, através de ser bom, através do sacrifício. Oh, remédio maravilhoso! Não tem nada que eu possa fazer que vai agradar a Deus, a não ser a minha fé em Cristo Jesus. E é muito importante que nós possamos entender, a Bíblia é um livro tremendo, lá em João capítulo 1, verso 14, não coloca não, porque eu tenho muita coisa para falar, vocês acreditam em mim, está na Bíblia aqui, né? E diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Fala assim comigo, graça e verdade. São dois conceitos diferentes. A graça é o amor de Deus ao indivíduo. É aquele amor incondicional por quem você é. É aquela coisa quando a gente tem um filho, a gente tem um bebê, né? Aquele bebezinho maravilhoso. Eu e o Francisco estamos aqui curtindo o nosso netinho de 5 meses. Todo dia a gente liga para ele e fica lá os dois, parecendo dois bobos. Assim, ai, que gracinha, bonitinho, né? Nós estamos amando essa criança. Quando você nasce de novo, você é uma criança para Deus. E Ele ama você e cuida de você, amém? E Ele enche você de amor. Isso é pura graça, graça, graça. Mas depois diz assim, aí tem a verdade. Ele trouxe a graça e trouxe a verdade. O que é verdade? Essa palavra verdade significa realidade, fatos, coisas que precisam ser enfrentadas. Então, depois que você é amado, Deus vai te conduzir por um caminho de maturidade. É aí que você aprende a respeitar a Deus, honrar a Deus com suas ofertas. Você aprende a não mentir, você aprende a não roubar. É verdade. A verdade tem a ver com princípios de vida, mas não tem a ver com amor por você. Na nossa cultura, nós misturamos as duas coisas. O amor é para a identidade, a verdade é para o comportamento. Mas nós misturamos isso na nossa cabeça. Deus não mistura, deixa eu te falar uma coisa. Deus vai te amar sempre, sempre, sempre. Deus vai te amar quando você estiver fazendo certo, estiver fazendo errado. Deus vai te amar sempre. Esse amém foi muito fraco. Amém? Nós precisamos... sabe por que muitas pessoas sofrem hoje? Porque elas falam assim, ai, meu pai não me amou o suficiente, minha mãe não me amou, porque minha mãe e meu pai queriam que eu fosse de um certo jeito para me amar. Com Deus não é assim. Ele vai te amar sempre. E você precisa viver com isso no seu coração. Isso é o remédio. Deus me ama. E se eu tropeçar, levanta e continua andando, porque Ele te ama e vai te ajudar a vencer. A verdade vai sendo ensinada ao longo presta atenção, ao longo de uma vida. Nós estamos colhendo frutos hoje na vida de pessoas depois de 10, 15, 20 anos. Paulo e D'Angela, quem são eles hoje? Eles chegaram jovens, cheios de problemas e dificuldades, de dores, amém? De aflições. Olha quem eles são hoje. Líderes, amém, amém, amém.
Olha o que Deus fez. Deus foi tirando. O Salmo, né, fala, Deus foi removendo o que era mortal, as dores, as tristezas, as frustrações, a perda. O D'Angelo perdeu o pai, a Paula perdeu a mãe. Dores. Sabe o que Deus vai fazendo? Curando, restaurando. Para quê? Para que eles chegassem onde eles chegaram hoje. Para que a Sandra chegasse onde ela chegou hoje. Para que você chegue a um lugar, sabe? Um lugar de paz. Para chegar onde eu cheguei hoje. Né? De uma vida, vim de uma família totalmente desestruturada, com alcoolismo. Ontem foi aniversário do meu irmão, que morreu assim que eu cheguei no Rio de Janeiro. Eu botei o pé no Rio, nós começamos a igreja, meu irmão adoeceu, eu tive que ir para Goiânia e meu irmão morreu. Deus me sarou, me curou. Então, o projeto de Deus, Ele falou, eles estavam errantes, eles tinham sede, eles não sabiam para onde ir, não tinham lugar. Você agora tem um lugar, amém? Você tem um lugar onde você é amado, você tem um lugar onde alguém olha para você e chama você pelo seu nome. Chega de rejeição, chega de abandono. A palavra de Deus cura você de todas as suas aflições e de todas as suas dores. Deus não quer que você viva tentando agradá-lo. Deus quer que você viva com aquele profundo sentimento. Deus me ama. E eu tenho uma jornada de aprendizado pela frente. Pensa como é uma família saudável. Uma família saudável não corrige a identidade dos seus filhos. Ela corrige o comportamento. Você nunca diz para o seu filho, você é estabanado, você é burro. A gente nunca diz isso. A gente diz, você é especial, você é filho amado, mas o seu comportamento precisa ser ajustado. Deus é assim, sabia? Amém? Você recebe isso na sua vida? Isso é remédio. Você vai errar muitas vezes, você vai falhar muitas vezes, mas se você viver com a consciência do amor de Deus por você, sabe o que vai acontecer? Você não vai desistir, você vai continuar. Muitas pessoas param na vida, sabe por quê? Porque elas pensam assim, eu não dou conta de cumprir os mandamentos, eu caí, eu fiz isso. Não tem problema não, cai e levanta. Tem muita gente, por causa de uma teologia errada. Eu me lembro de uma aluna minha, quando eu dava aula, nunca esqueci, isso me marcou profundamente. Eu dava aula na universidade, e uma aluna minha veio conversar comigo, e ela falou assim, eu soube que a senhora é cristã. Sim, sou. Tal. E ela virou e falou assim, pois é, eu frequentei uma igreja há muito tempo, mas eu não dei conta de cumprir os mandamentos e eu saí. Eu falei, mas como assim? Que doideira é essa? Ela falou, pois é, era muita exigência. Eu tive uma experiência com Jesus e foi tão bom para mim, mas era muito pesado. Não tem graça. Querido, você precisa de uma revelação da graça de Deus na sua vida. Porque você vai cair muitas vezes, você vai falhar muitas vezes, e você precisa entender uma coisa, Deus não deixa de te amar quando você erra, assim como eu, como mãe, jamais deixei de amar minhas filhas quando elas erraram. E você também não, tenho certeza disso. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Entendimento de que, por que Jesus, eu falo assim para as pessoas, meu Deus, você está anulando a cruz de Cristo quando você tenta agradar a Deus. Você está anulando toda a necessidade que Deus teve de mandar o Filho dele para a terra, para morrer por nós, sabe por quê? Porque nós jamais conseguiremos agradar a Deus. Em Cristo Jesus, nós começamos a agradar a Deus. E aí começa uma jornada de crescimento, de maturidade. E a igreja é um instrumento para isso. Por que você vai para a célula? Por que você estuda a palavra? Sabe por quê? Para ser curado, para ser lavado, para ser transformado. Para que esse remédio vá lavando a sua alma, vá removendo essas coisas que são mortais.
Uma pessoa que não entende a graça de Deus, ela é algo mortal, ela vai perder a fé em algum momento. Outra coisa que é mortal na vida de uma pessoa, a amargura. A Bíblia ensina que você não pode deixar nenhuma raiz de amargura no seu coração brotar e crescer, porque ela vai destruir você, vai te matar. Efésios 4 diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é remédio. Deixa eu te falar, é muito difícil perdoar. É muito difícil perdoar, sabe por quê? Perdoar significa liberar a pessoa de uma dívida que ela fez com você. Quando alguém te machuca, ela fez uma dívida com você, ela feriu você, e você tem o direito à vingança. Mas quando você perdoa, você abre mão desse direito. Isso é remédio. Isso é remédio. E de novo, hoje essa questão do perdão não é mais apenas uma coisa religiosa, espiritual, ela é uma coisa terapêutica. Hoje os terapeutas, os psicólogos ensinam seus clientes a perdoar, porque eles já descobriram que uma pessoa amargurada vai ficar doente. E nós precisamos entender uma coisa, nós não temos controle sobre o que nós sentimos e sobre o que as pessoas fazem conosco. Nós só temos controle sobre o que nós sentimos. E deixa eu falar uma coisa, quando você lê a Bíblia, sabe o que ela faz com você? Porque deixa eu te falar, tem muito crente que não perdoa, muito cristão que não perdoa. Eu conheço pessoas que guardam situações mal resolvidas anos da sua vida. Porque acha que é bobagem. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você ler a palavra, ela vai confrontar você. Porque ela diz assim, se seu inimigo tiver sede, bate nele. Faz o quê? Se seu inimigo tiver fome, faz o quê? E que muitas vezes eu escuto falando assim, nunca mais falo com aquela pessoa. Eu vejo cristãos falar mal de pessoas que feriram eles há anos. Gente, não lê a Bíblia, não. Deixa eu te falar, esse ano de 2022, a palavra vai curar você, vai entrar na sua vida, vai resgatar você. Deixa eu te falar, tudo que Deus faz é para o seu bem. Se você começa a entender isso, que todo o esforço, toda palavra foi escrita para o nosso crescimento, para o nosso bem. Então, quando você lê assim, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja nenhuma raiz de amargura que brotando vos contamine. Deixa eu te falar, quando você decide perdoar, não pode ficar nem um trisquinho de raiz. Aí você fala assim, já perdoei. Não, se você olha para aquela pessoa e sente mal, você não perdoou. Deixa eu te falar, o nível de Jesus nesse quesito é altíssimo. Ore pelos seus inimigos. Mas como é que nós vamos conseguir isso? É tão difícil. A palavra. O Espírito Santo atuando pela palavra. Você lê e fala, nossa, tem uma raiz de amargura que o Senhor me ajuda a tirar. Você não pode se permitir. E deixa eu te falar uma coisa. O perdão é uma decisão espiritual e racional, não é emocional. A emoção é a última coisa que muda.
Se você quer ser alguém que realmente vai ter uma vida saudável, uma vida leve, uma vida sem estresse, uma vida sem doenças físicas, você precisa tomar esse remédio. Que nem uma raiz de amargura. E eu vou te falar, tem situações da nossa vida que são muito, muito difíceis de perdoar. Tem que haver uma intervenção sobrenatural de Deus. Mas a Bíblia diz, e Ele enviou a sua palavra e os curou. E os livrou do que era mortal. Então, a palavra vai atuando como remédio, como mudança de mente, e você nem percebe. Se você, uma pessoa que, deixa eu dar um remédio para você. Se alguém que tem dificuldade de perdoar, leia a história de José. Que história maravilhosa sobre perdão. Eu estou lendo o livro de Gênesis de novo inteirinho, né? Por causa começou o ano, eu gosto de fazer isso, estou lendo, já estou, né? E você vai vendo, você vai lendo a história. Deixa eu te falar, a hora que eu entendi, que o Espírito Santo mostrou essa palavra para mim, eu falei, nossa, quando você vai lendo a história, ela vai atuando no seu inconsciente, vai atuando no seu coração. E ele fala assim, em determinado momento, não foram vocês que me trouxeram para cá, foi Deus. Agora, presta atenção, foram eles, olha a perspectiva. Quem levou José para o Egito? Eles foram os irmãos. Por que ele diz que foi Deus? Porque ele permitiu que Deus usasse o mal para transformar em bem. Quantos estão dispostos a fazer isso? Ele decidiu que aquele mal ia se transformar em bem. É isso que Deus faz com aqueles que se levantam e falam, Senhor, eu escolho perdoar, eu vou deixar o Senhor transformar esse mal que fizeram na minha vida em algo bom. E sabe que no mínimo vai acontecer, você vai se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa mais madura, uma pessoa resiliente. Eu quero que nessa manhã você entenda uma coisa. O projeto de Deus com aqueles que nascem de novo é um projeto de uma vida. Não é um projeto de começar e ficar pelo caminho. Não é um projeto de ter experiências de beija-flor com Deus. De vez em quando eu tenho uma experiência aqui, outra ali. Eu escuto uma coisa. Não, Deus quer que você esteja numa família. Deus quer que você pertença a algum lugar. Não importa onde. Deus quer que você pertença, que você faça parte, que você esteja junto para crescer. Porque é um projeto de uma vida. Para que no fim da sua vida, você possa dizer assim, cumpri a minha missão. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho, que horas que é para parar. Já parou? Já acabei? Já acabei? Então, a última. É que meu marido já está me olhando ali, já está com o microfone na mão. Porque eu tenho que fazer o almoço, né, amor? Por isso. Só por isso. Mas tudo bem, vamos embora. Eu te perdoo. A gente pede iFood, não tem problema. É isso. Eu já estou acabando. Ai, ai. Outra coisa interessante, né, que faz muito mal para o ser humano é viver com frustração. O que é frustração? Todo mundo passa por frustração. Sabe por quê? Porque todo mundo cria um mundo ideal. Nós temos expectativas sobre pessoas, nós temos expectativas sobre Deus, expectativas sobre o mundo. Nós somos seres de grandes expectativas, portanto, seremos frustrados. Em algum momento da sua vida, você vai se frustrar. Mas eu quero te falar uma coisa, tem remédio. Olha que coisa interessante.
João capítulo 21, verso 3, não precisa colocar não. Diz Simão Pedro, depois de todo aquele evento, Simão negou Jesus, e Jesus foi preso, e Jesus foi crucificado. O que Simão fez? Disse assim, vou pescar. Sabe o que essa palavra, vou pescar, significa? Vou voltar de onde eu saí. A frustração faz as pessoas voltarem, faz as pessoas desistirem do caminho, do processo, de seguir em frente. E eu quero te falar em nome de Jesus, 2022 você vai crescer, vai romper, independente do que acontecer com você, amém? Não, ninguém vai tirar você do propósito de Deus. Então o que Pedro fez? Foi pescar. É aquela história que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Pessoas frustradas não vão realizar nada. Pessoas frustradas vão ficar a vida inteira assim, está vendo o que fizeram comigo? Você está vendo a minha situação hoje? É porque isso fizeram comigo. Deixa eu te falar, frustrado. Pessoas frustradas voltam para o fim da fila. Gente, é muito ruim você ser frustrado com pessoas, com liderança, com, sei lá, qualquer coisa. É muito ruim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que você frustrou? Porque você não foi esperto o suficiente para ver a situação com clareza. Tem o seu 50%, tá? A frustração vem porque você não leu direito. Você não leu a história, então você falou assim, igual um rapaz estava falando assim para mim, eu fiz uma sociedade, bispo, e o negócio era maravilhoso, e estava tudo indo muito bem, e o meu sócio fez isso, fez aquilo. Eu falei, você não viu? Eu vi, mas eu não acreditei. Eu vi que ele fazia umas coisas assim, meio esquisitas, mas eu falei, quantos anos você viu e não fez nada? Né? É verdade. Deixa eu te falar. Né? Frustração vem, mas muitas vezes ela vem porque nossos olhos não estão vendo como deveria ver. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Deus vai te amadurecer para que você não caia nessas historinhas mais. Eu ensinei uma coisa para as minhas filhas. Primeira vez que um namorado gritar com você, você termina com ele. É uma vez só. E foi assim, treinei. Não tem segunda. Mas ele é tão bonzinho, mas ele gritou com você. Mas ele não te respeita. Vai embora, cai fora disso. Né? Então, a gente fica frustrado também porque a gente... Então, o que aconteceu com Pedro? Pedro negou Jesus e fez tudo aquilo. E foi embora. E foi pescar. E tentou pescar e não deu certo. Não deu certo. Aí, gente, vem um remédio. Mesmo que você faça bobagem, que você deixe as pessoas fazerem bobagem com você, Deus tem um remédio. Ele não quer, sabe o quê? Que você se torne uma pessoa frustrada. Você pode dizer amém? Não permita, isso é mortal. A coisa mais triste do mundo é você encontrar uma pessoa, né, mais velha, lá na terceira idade, já, né, e falar assim, porque a vida... Não, você tem que chegar, a Bíblia diz assim, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de vigor. Vão estar trabalhando, vão estar servindo a Deus, amém? Não, você não pode viver frustrado, porque isso é mortal, isso vai interromper sua carreira, vai interromper seu chamado. Aí Jesus foi lá, deu a palavra, eles pescaram, mas o melhor de tudo foi o que ele fez depois. Quando eles chegaram da pescaria, Jesus tinha preparado uma ceia.
Ao saltarem da terra, viram ali umas brasas. E em cima havia peixes e pão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você estiver frustrado, Deus vai preparar um banquete para você. Para te curar. Vai te preparar um banquete. Então Jesus preparou uma ceia. E fez um ajuste na vida de Pedro. Fez um ajuste de rota. Virou para ele e falou assim: Pedro, tu me amas mais do que ama a estes? Sabe por que Jesus estava falando isso? Porque ele falou assim: você amou mais estes por causa da opinião deles do que você me amava. Você ficou mais preocupado com a opinião destes do que com o amor por mim. Então vamos ajustar isso. Você me traiu porque você amava mais a estes do que a mim. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã querido. Se você quer servir a Deus o resto da sua vida, você tem que fazer uma decisão radical. Eu amo mais a Deus do que a estes. Porque estes, as pessoas, vão me machucar, vão me ferir e têm o potencial de roubar a minha fé. Por causa destes, eu vou deixar de servir ao Senhor. Por causa destes, eu vou perder o meu chamado. Então Jesus falou assim: Pedro, tu me amas mais do que a estes? Depois que ele respondeu, Jesus, tão interessante demais, ele falou: tu sabes que te amo. Então Jesus foi ajustando a percepção de Pedro, sabe como? Primeiro, me ame mais do que você ama as pessoas. Amém? Amém. Você tem que ser radical. Eu já passei tantas experiências dolorosas na minha vida. Sabe o que me salvou? Foi a minha decisão radical. Eu amo mais a Deus do que a estes. Eu amo mais a Deus do que qualquer pessoa que possa me ferir, me machucar ou fazer qualquer coisa comigo. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? É uma decisão radical. Depois ele falou assim: ok, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Tenha uma vida de propósito. Amém? Então, Deus ajustou remédio. Deu a ele um propósito de vida. Você não vai ficar frustrado, você não vai pescar peixes, você vai cumprir seu propósito. Enviou a sua palavra e os curou. E os livrou do que era mortal. Tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar sobre isso. Mas eu quero te falar uma coisa. Quando você estiver lendo a Bíblia esse ano, lembre-se disso. Fala assim, pega a sua Bíblia, você olha e fala assim: meu remédio. Meu remédio. Quando você estiver lendo, a palavra vai entrar, vai trazer luz, vai esclarecer, vai dar força, vai curar você. Enviou a sua palavra e os curou. Cura da insegurança, cura do medo, cura da rejeição, cura da frustração e cura de uma vida sem propósito. E você vai chegar no fim da sua vida, você vai chegar nos anos que vêm, você vai poder dizer: obrigado, Senhor, porque eu permiti que o Senhor trabalhasse na minha vida. Gente, a colheita, como eu falei para vocês, lembrando de onde eu vim, de tudo que eu passei, quando eu cheguei, quando eu conheci Jesus, eu tinha uma úlcera que não me deixava comer, eu tinha dores horrorosas, tomava remédios fortíssimos, por causa de toda a confusão que a gente vivia em casa. Ele me curou. Ele foi curando a rejeição, curando a dor, curando as feridas. Esse é o projeto de Deus para você. Um dia você chegar lá na sua vida, lá na frente, você fala assim: que vida maravilhosa. Valeu a pena. Valeu a pena.
Hoje eu falo uma coisa para vocês. Chegar onde eu cheguei hoje, com meus filhos, minhas filhas, meus genros, meus netos, minha profissão, meu ministério, eu fui curada. A palavra me sarou, me curou. E eu sou uma pessoa profundamente realizada. Profundamente. Pensa assim, eu sei o plano que eu tenho para você, para te dar um futuro, amém? Um futuro abençoado, um futuro sem doenças emocionais, sem estresse. Esse é o plano que eu tenho para você. E enviou a sua palavra e os curou. Que esse ano de 2022 você leia a palavra com esse entendimento e que o Espírito Santo traga para você revelação. E eu fiquei muito impressionada com isso, quando essa pesquisa falou, à medida que você vai lendo romances, histórias, elas vão atuando lá no seu inconsciente, muito mais a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Graças a Deus por isso. Senhor, obrigado, Pai. Comece a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, que Ele está fazendo. E Ele vai te curando. Vai curando das dores, das amarguras, das frustrações. Senhor, não é a tua vontade que nosso coração permaneça ferido. Não é da tua vontade, Senhor, que nós tenhamos dores, aflições. Mas a tua palavra nos cura, nos sara. Obrigado por isso, Senhor. E que esse ano, põe a mão na sua mente assim comigo e fala, haja revelação. Eu oro nesta manhã, você que está em casa, você que está aqui, que a palavra venha para você com um nível muito novo de revelação, de entendimento. Em nome de Jesus.